Oi, gente. Hoje é segunda-feira, são 7 de dezembro de 2015. 8h30 da noite, mais ou menos. Estou indo para casa agora. Até tinha que ter passado numa casa que me doa jornais usados pro banheirinho das cachorras, né? E acabou que eu fiquei trabalhando e esqueci. Devia ter saído mais cedo, mas esqueci. Em compensação, fiquei editando um programa que vai ao ar quarta-feira agora, às 23 horas. Só que sempre o ideal é editá-lo com antecedência, porque caso dê algum problema, né, caso falte alguma coisa, eu tenho um tempo hábil, né, para providenciar. Desta vez, por exemplo, a entrevista é com um artista que do qual nós não temos as músicas ainda. Nós temos 2 músicas dele, trabalho solo, e não temos o restante, que estão em todas essas plataformas de streaming, né, que você tem que comprar pela internet. Eu nem sei como funciona, porque eu nunca comprei música pela internet. E então a edição da fala, da entrevista mesmo, eu consegui concluir. E agora só falta o envio das músicas dele por parte da produtora dele, para que eu finalize, né, a montagem do programa. E aí eu fico tranquila, porque é uma incumbência a menos, né, uma pendência a menos, que toda semana tem. Quarta-feira agora já tem gravação de outros 2 artistas. Eu tenho que começar a providenciar também as gravações que irão ao ar no período dos recessos, né, Natal e Ano Novo, porque as pessoas vão viajar também, então eu tenho que gravar isso com antecedência. E a gente vai, né, nessa loucura de trabalhar por 3, 4, ganhando salário de 1 e na luta, né? Hoje participei à tarde, no início da tarde, de uma reunião das minhas colegas do jornalismo, e muito curioso. Eu adoro, né? Porque a gente aprende muito. E aí eu adoro estar nesses ambientes, né? Reuniões, palestras, seminários, por aí vai. Todas as oportunidades de aprender alguma coisa me fascinam. Aí uma delas acabou de defender a monografia de graduação em jornalismo. Ela fez uma pesquisa sobre crowdfunding. Por quê? Porque, na verdade, vários jornalistas independentes têm recorrido a essa ferramenta para poderem fazer tanto coberturas de eventos, como o desastre de Mariana, né, em que os jornalistas independentes foram cobrir. Mas aí eles conseguiram, né, um patrocínio, digamos assim, um aporte de recursos do Greenpeace. Mas vários jornalistas que publicam livros, que lançam revistas, que lançam jornais e tal, recorrem ao crowdfunding. E ela fala então desse fenômeno das demissões em massa das redações, dos veículos, sempre visando esse fim econômico, né, de otimizar e de aumentar o lucro do veículo, e a sobrecarga, né, quer dizer, a condição de precarização do trabalho daqueles que ficam, porque acontece sempre isso: aqueles que ficam, né, passam a ser responsabilizados pelo trabalho dos que foram demitidos. Então ele se vê muito sobrecarregado de trabalho, ele ou ela, né, profissional, ao mesmo tempo em que não há uma correspondência salarial, né, não há um aumento de salário, e também nenhuma garantia de que esses profissionais também permaneçam. Eles podem ser demitidos igualmente dali a um mês, né? Então é uma situação extremamente crítica, e que, como eu já disse aqui, né, ela não se deve a uma crise. A crise, ela é internacional, mas na realidade o que está por trás
desses arranjos, desses acontecimentos, é essa gana pelo lucro exacerbado, né? Porque os proprietários, eles lucram. Só que a margem de lucro que eles querem é que é inaceitável. E aí eles sacrificam o trabalhador, eles sacrificam o ser humano em nome do seu lucro. O sistema é que é desumano, que é cruel, né? Essa exploração, né, exacerbada. A exploração, né, esse termo já diz tudo, a exploração do trabalhador. Só que nós vivemos um período de uma exploração elevada à 10ª potência. Né? Então, esse foi um assunto, né, e que eu fiquei super interessada, ela escrevendo, ela comentando e tal, e eu achando muito bacana, assim, ter uma perspectiva, ter um relato, né, sobre essa realidade. E a outra parte da conversa, da reunião, foi uma nossa amiga que foi convidada, né, para a China, esteve lá por 25 dias, fazendo, né, imersa em toda uma formação, toda uma formação e tal, em comunicação pública, e ela nos contando um pouco, né, sobre como funciona a comunicação pública na China. E assim, uma cidade pequenininha tem uma rádio pública, e, por exemplo, né, ela mostrando os equipamentos, ela falando do número de pessoal, ela falando dessas coisas, a gente ficou pasmo, né? Nossa, que isso? Quando, né, que aqui... Porque o Brasil sofre desse mal, né? Uma falta de compreensão do que seja o público, né? O público, aqui entendido como aquilo que não é de ninguém, logo é facilmente apropriado por... seja pela elite desonesta. Em vários estados nós temos isso, né? Espaços públicos apropriados por essa elite, por uma oligarquia, por uma família, meios de comunicação, recursos, né, públicos que são apropriados indevidamente, ou aquilo que fica largado, apodrecendo, né, degradando, porque não é de ninguém, entre aspas, e aí ninguém cuida. Quando na realidade é da população e deve servir à população. Isso tudo, de espaços públicos, a escola pública, o hospital público, aos meios de comunicação públicos. Na verdade, os meios de comunicação no Brasil deveriam ser todos públicos, né? Porque essas concessões são públicas e o retorno para a sociedade, gente, não é um retorno para a sociedade, é aquilo, né? Os meios de comunicação, a grande mídia brasileira exerce o mesmo papel que a polícia, a manutenção de um estado de coisas que favorece unicamente a uma elite restrita e excludente. Então, favorece, mantém, garante a exploração, o abismo, a desigualdade. É isso que os meios de comunicação no Brasil fazem. Os meios, né, essa grande mídia. Eu fico impressionada porque como a educação foi sucateada por muitas décadas, as pessoas, mesmo que passem por uma graduação, não conseguem fazer a crítica, elas não conseguem fazer essa leitura. Então nossa, é uma luta em glória. E aí a gente vê o contraste, né, com um país como a China, que não vou dizer que é 100%, 1000%, uau, que país perfeito, não, nada disso. Mas nesse setor, os investimentos,
assim, de vulto, né? São bem consideráveis. E o resultado, olha, eu fiquei lá aprendendo com as meninas, depois voltei para o trabalho e concluí essa edição, né, da qual falei. Inclusive comentei com uma delas já na volta, né? Falei, olha, um dos prazeres que eu tenho ao entrevistar os artistas é que muitos deles são jovens, né? São muito jovens, principalmente essas bandas de rock e tal. Um pessoal muito jovem, mas que às vezes alcança uma visibilidade tamanha e se torna formador de opinião. Então, no programa, eu encontro um espaço para convidá-los à reflexão sobre determinados temas que acho cruciais. E eles, como formadores de opinião, né, precisam pensar séria e demoradamente sobre esses temas, alguns desses temas, pelo menos. Então, o entrevistado que vai ao ar nesta quarta-feira, que eu concluí a edição hoje, um rapaz bem nascido, bem criado, bem educado, de uma classe social abastada, loiro de olhos claros, famoso, talentoso, enfim, né? Nasceu com a faca e o queijo na mão. Então, por exemplo, esse rapaz, não só questionar quais os problemas, os desafios que a juventude hoje tem a enfrentar, como também ele, como é um galã, né? Me vi assim, fiquei feliz de ter a oportunidade de perguntar a ele sobre o movimento feminista, os feminismos e a construção do novo masculino, de uma nova masculinidade. E fiquei contente, assim, porque apesar dele ter admitido, eu não parei para, né, não é uma reflexão que eu faço há anos e tal, mas acompanhei com interesse, né, esses movimentos, esse cyberativismo, por exemplo, recente. E ele demonstrou uma sensibilidade, né, não só para a opressão vivida pelas mulheres mesmo, como clareza de que aquele velho modelo de masculinidade do macho já era. Tem mais é que se desaparecer mesmo, né? Então, assim, é bom quando a gente consegue, de alguma maneira, não inaugurar esse debate com essas pessoas, mas insistir, né? Aprofundar, provocar, né? Sempre trazer mais e mais para o debate um ídolo, por exemplo, da juventude de 22 anos. Né? Um menino que pode não ser admirado, pode ser admirado não só pela beleza e pelo talento, mas também pode contribuir, né, com ideias mais progressistas, construtivas, não excludentes, não opressoras e por aí vai. Então é isso. Essa segunda-feira, voltando para casa com aquela sensação assim de missão cumprida. Eu, ao mesmo tempo, assim, faço essa avaliação porque, por outro lado, né, às vezes a gente fica triste, né, chegando o fim do ano, e foi tanta luta, foi tanto sacrifício, tanto cansaço, e os ganhos são só simbólicos mesmo. Bom, contentemo-nos com esses, né? Eu vou me despedir, então. Agradeço muito sempre e quaisquer novidades, estamos aí, a gente se fala.
Ótima semana para todo mundo. Até mais.